Boa tarde, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo aqui no AWS Summit, São Paulo. Todo mundo conseguindo ouvir o nosso canal? Levantou a mão? Boa, obrigado, gente. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar como a CIP SA vem modernizando computação tradicional com a AWS. Tá? Estou aqui com o Marcelo Caruso, da CIP, Flávio Hessia Dias, nosso parceiro da rede. E eu vou começar aqui conversando com vocês um pouco. Vamos fazer uma retrospectiva um pouco aí sobre como é que é a computação na nuvem e o que existe, né? Então, quando a gente fala de computação na nuvem, a gente fala muito de Elastic Cloud Compute. Basicamente, isso é a nossa Amazon EC2. É uma instância virtual. A nuvem, como se fala muito, não é algo etéreo, ela é algo físico. Então, nós temos data centers, e nesse data center tem servidores. Esses servidores, se a gente fosse dedicar um servidor físico para cada cliente, a gente ia precisar de uma inúmera quantidade e os clientes não iam utilizar 100% dele. Então, a gente virtualiza esses servidores e neles a gente tem essas máquinas EC2, são essas máquinas virtuais. Um ponto bem interessante para falar sobre isso, existe um mapeamento entre a CPU física e a CPU virtual de uma máquina. Tá? Então, dentro da AWS, toda e qualquer vCPU é uma thread de uma CPU física. Isso dá um pareamento de 2 vCPUs para cada CPU física. Pensando agora em configurações de instâncias e nomes, a gente tem uma inúmera quantidade. A gente tem mais de 475 diferentes tipos de instâncias. Para a gente poder ajudar os clientes a entenderem qual instância eles estão escolhendo e qual tipo que eles vão precisar, a gente tem uma nomenclatura de família. Cada família tem a sua própria geração. Uma família pode ter uma geração mais avançada do que uma outra família. Isso não significa que elas são melhores ou piores do que uma que a outra. E a gente também tem toda a parte de funcionalidade e tamanho. Quando a gente fala de funcionalidade, eu estou falando aqui de um armazenamento acelerado, de uma placa de GPU para poder fazer aceleramento de treinamentos, uma computação otimizada, otimização de memória e assim afins. Os tamanhos de instância, eles também vão ser diversos. Podemos ter instâncias muito pequenas, de uma vCPU e meio GB de memória, tá? Ou então instâncias muito grandes, como por exemplo, 244 vCPUs e alguns terabytes de memória, como 64 terabytes de memória. Pensando nessa computação toda, pensando que a gente tem data centers, tem servidores físicos, e são esses servidores que a gente virtualiza, é simples a gente pensar que deve ter momento que os servidores da AWS não estão ocupados. Deve ter momento que eles estão ociosos. A gente chama essa ociosidade de capacidade esparsa. E capacidade esparsa na nuvem tem uma correlação muito grande com uma tecnologia que a gente chama de EC2 Spot. Tá? Então eu só queria aqui primeiro deixar bem definido que EC2 Spot é algo que a gente consegue construir pelo fato da gente ter capacidade esparsa. Capacidade esparsa permite clientes a fazerem o quê? Economizar. E eu vou explicar para vocês como uma EC2 Spot pode economizar até 90% do custo de computação de vocês. Assim como também capacidade esparsa é o que permite com que a nuvem AWS seja virtualmente ilimitada nos recursos computacionais para os clientes. Vamos imaginar que isso daqui é um dos nossos data centers. A gente tem então mais de 475 tipos de instâncias. Aqui a gente está olhando um pool de instâncias C6, outro pool de MC e G. G é uma letrinha que define o processador Graviton. Tá? O processador Graviton, vou falar um pouco mais à frente sobre ele. E ali a gente tem um outro pool de instâncias. Vocês podem ver que esses pools de instâncias têm diversos tamanhos. Pensando nisso, o que a gente faz? A gente oferece um ambiente elástico. Obviamente que essas instâncias, elas em algum momento vão estar ociosas. E se a gente pensar nessa ociosidade, como é que ela funciona, vamos tentar visualizar com um exemplo. E o exemplo que a gente vai pegar aqui em cima da C6i e de processadores Intel. Tá? O tamanho que a gente vai falar é 12x large. Esse tamanho pode ser um tamanho que tem, por exemplo, 128 GB de memória, 64 vCPUs. Eu tenho um hack, vamos pensar nisso. Tem um hack onde que as instâncias que estão coloridas são instâncias que estão sendo utilizadas por clientes no modo on demand. Ou seja, você pede, você tem a instância disponível sob demanda para você, você paga sob demanda. Dentro da AWS, a cobrança dessas instâncias são feitas por segundo. Então, se você utilizar uma instância por 4 horas, 5 minutos e 32 segundos, eu vou te cobrar por 4 horas, 5 minutos, e 32 segundos. Então, a cobrança é por segundo das instâncias. Já essa parte em branco seria a capacidade ociosa, a capacidade esparsa de instâncias. Eu preciso ter isso por quê? Porque se um cliente quiser uma instância dessa sob demanda, eu tenho que ter disponível para ele. Pensando nisso, esses quadrados brancos são o que a gente chama de Spare Capacity Pool. Tá? Então essa nomenclatura é uma nomenclatura que quando vocês estiverem trabalhando com EC2 Spot, vocês vão ouvir muito. Os clientes podem então utilizar EC2 Spot, que é pedir uma das instâncias que não está sendo utilizada
numa modelagem um pouquinho distinta. Essa modelagem, eu já vou falar sobre os detalhes dela, mas ela traz umas características de não só redução de custo, mas um uso diferenciado. 90% de desconto em cima do preço on demand. Né? Como é que a gente consegue isso? É capacidade ociosa. Eu estou com recurso computacional não utilizado. Então eu trago um benefício para vocês, clientes. Me ajudem a utilizar esse recurso, que vocês ganham um desconto. Quais são as características detalhadas de EC2 Spot? É muito comum pensar em EC2 Spot como uma máquina de leilão, que você tinha que dar um preço e se o preço chegasse naquele, você ganhava a máquina. Desde 2017 a gente não tem isso mais, tá? EC2 Spots, elas estão aí disponíveis para vocês. E para saber o quanto de tempo ela é interrompida, eu já vou falar sobre interrupção de spot, a gente tem um site chamado EC2 Spot Advisor. Ela é integrada em diversos serviços AWS. Quero rodar os meus containers, seja no ECS ou no EKS, quero rodar Kubernetes, meus containers e Kubernetes usando máquina Spot. Eu posso. E por que isso é uma excelente estratégia? Porque o gerenciador de containers já sabe alocar os seus containers nos pods. Então, se os seus pods são construídos com máquinas Spot, vocês economizam até 90%. Se essa máquina for interrompida e você não ter mais ela, tudo bem, porque o seu pod realoca o seu container para uma outra máquina. Você também pode integrar diretamente com seus workloads. Se você não tiver algum serviço AWS que roda Spot, você pode subir uma instância EC2 Spot, rodar o seu workload lá e se beneficiar. O que é interrupção? Interrupção de Spot é uma característica. Se ela é uma capacidade esparsa e eu tenho um cliente pedindo algo que é on demand, querendo pagar o preço total da máquina, eu tenho que disponibilizar para aquele cliente, porque é sob demanda. Os clientes de EC2 Spot, então, recebem um aviso de 2 minutos. Esse aviso ele vem dentro do sistema operacional, assim como ele é um evento que pode ser capturado através de um trigger, por exemplo, com o CloudWatch Events, tá? Ou um Event Bridge. Então, através dessa interrupção, eu digo, você tem 2 minutos para parar o seu trabalho, para guardar, armazenar o estado do seu trabalho e seguir em frente, porque em 2 minutos essa máquina vai sumir. Então, o seu trabalho ideal é um trabalho que não tem estado salvo na máquina. Se você tem que salvar o estado na máquina, minha sugestão é que você monte uma arquitetura onde você tenha um file system distribuído, como a Amazon FSx Lustre, o Elastic File System ou outros. E, ao construir o teu conjunto de máquinas Spots, a gente tem uma solução chamada Spot Fleet Manager. O Spot Fleet Manager era capaz, então, de pegar diversos tipos de máquina, gerenciar e garantir que o seu workload sempre está rodando na máquina Spot, que tem a maior disponibilidade, que vai ter a menor interrupção. Vamos tentar visualizar o que é essa utilização de diversificação de máquinas. Em vez de eu trabalhar somente com aquela minha máquina C6i, de repente ela está totalmente alocada por clientes on demand. Eu perderia minhas máquinas Spot e eu não teria mais como pedir novas máquinas Spot. Então eu posso puramente trabalhar com outras famílias de máquina, e aí um bom exemplo são aplicações web, computação de alta performance, pipelines de CI/CD, treinamento de machine learning e assim por diante. Tudo isso se adequa a poder utilizar múltiplos tipos de instância. Ao fazer isso, você também pode pensar em utilizar diversas zonas de disponibilidade. Por quê? Uma zona de disponibilidade é um conjunto de data centers. Outra zona de disponibilidade é outro conjunto de data centers. Pode ser que nesses dois conjuntos, num eu tenha um pouco mais de capacidade esparsa do que o outro. Ao fim do dia, se você conseguir trabalhar muito bem essa capacidade esparsa, é quando você vai conseguir 90% de desconto. Porque você vai utilizar as máquinas que estão mais ociosas, têm mais capacidade esparsa, e é onde que nós estamos dando maior quantidade de desconto. Esse foi o tópico específico em cima de Spot. Agora eu falei muito de data center, eu quero dar uma visão para vocês sobre algumas novas funcionalidades que a gente tem. A infraestrutura da AWS é uma infraestrutura global. A gente está em 26 diferentes regiões. E a gente define uma região como uma localização geográfica no mundo, onde a gente tem múltiplas zonas de disponibilidade. Hoje são mais de 84 zonas de disponibilidade. Na região de São Paulo, South America, São Paulo, nós temos 3 zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade é um conjunto específico de data center, e esse conjunto específico de data center tem a sua refrigeração específica, sua alimentação energética específica e toda uma segurança. Eu brinco que se o Godzilla viesse aqui em São Paulo para poder destruir parte da cidade, ele ia destruir uma das zonas de disponibilidade, mas vocês ainda não têm as outras 2. Então, se você desenvolver a sua aplicação nas 3 zonas de disponibilidade, você tem a maior alta disponibilidade possível. Com isso, vocês conseguem desenvolver aplicações com até 7 noves de disponibilidade, se vocês usarem as 3 zonas dentro da região de São Paulo.
Só que não só da nuvem remota, longe de vocês, vive a AWS. Nós temos soluções também para ambientes on-premise, como a AWS Outposts e Local Zones, e também soluções de acesso à nuvem através de parceiros de telecom com redes de 5G, através do AWS Wavelength. O Wavelength ainda não está disponível no Brasil, mas o Local Zone e o AWS Outposts são duas tecnologias que a gente tem aqui. E se você quiser trazer a nuvem mais perto ainda de você, para um dispositivo, pode ser um relógio, pode ser um dispositivo que você tem de captura de, por exemplo, energia eólica e assim por diante, você pode instalar os nossos SDKs de IoT, de Internet das Coisas, ou você pode trabalhar com o Snowball Family. E a Marinha Americana faz todo o processamento de captura de dados, de ondas e coisas que eles buscam diretamente nos seus barcos em alto mar. Através do Snowball, eles têm máquinas EC2 dentro do Snowball também, e eles capturam isso, fazem esse armazenamento, esse dado já processado, quando chega no porto, é carregado então para a nuvem, depois de já ter sido processado em alto mar. Falando de Outposts, a gente tem algumas novidades. O Outposts nasceu como um hack. Esse é o mesmo hack que a gente tem no nosso data center, a mesma tecnologia AWS com os mesmos servidores. Nesse hack de 42 unidades de altura, tem energia, switch, armazenamento, computação. Aqui dentro, roda EC2, roda Amazon S3, Amazon EKS, que é a nossa solução de gerenciamento de Kubernetes, Amazon SES, para você gerenciar os seus containers em Docker, roda Amazon RDS, o nosso Relational Database Services, para você rodar serviços gerenciados de database, tanto MySQL, Postgre, MariaDB, Oracle, SQL Server e assim por diante. E a gente também lançou servidores de uma unidade dos unidades, para vocês alocarem esses servidores dentro do data center de vocês. Qual o grande diferencial? Tudo que roda aqui dentro é igualzinho à utilização da nuvem. Só que agora está no data center de vocês. São as mesmas APIs, é a mesma console, é a mesma experiência de utilização da AWS, porém com uma proximidade maior a vocês. A AWS consegue ter essa abrangência global através de uma rede privada, um backbone privado, com cabeamento privado AWS. Por que eu estou focando nessa palavra privado? Segurança. Todo dado de vocês trafegado de uma região para outra da AWS, trafega dentro da rede AWS. Não são cabos compartilhados, não são cabos públicos. Nós passamos os nossos próprios cabos submarinos entre continentes. Todos esses cabos rodam com tecnologia DWDM, podendo chegar a terabits de rede. E as redes são todas segmentadas em VLANs de 100 gigabits. Além disso, dessas grandes regiões, a gente também tem o que a gente chama de Local Zone. Então imagina o seguinte, a gente está aqui em São Paulo, mas e se um workload nosso estivesse no Rio de Janeiro? Eu tenho que trafegar o dado do meu usuário do Rio de Janeiro para São Paulo? Não. Através da Local Zone, a gente consegue ter esse acesso direto. E por que eu estou falando do Rio de Janeiro? Porque a gente anunciou e ainda em 2022 a gente vai lançar dentro da nossa console a Local Zone no Rio de Janeiro, assim como Local Zones em Buenos Aires, Santiago, Lima e Bogotá, somente aqui na América Latina, assim como diversas outras regiões no mundo. Essa Local Zone, ela aparece como uma quarta zona de disponibilidade para vocês. Qual é a diferença? Quando a gente fala entre zonas de disponibilidade que estão dentro da região, que não são uma Local Zone, a gente tem latência abaixo de 1 milissegundo. Ou seja, eu posso rodar um banco de dados que tem sua instância primária na AZ1 e a instância secundária na AZ2 fazendo réplica síncrona, sem ter problema. Quando eu trabalho com um banco de dados com uma terceira réplica numa Local Zone, a Local Zone vai ter uma latência um pouco maior, mas ainda está dentro da minha região. Ou seja, vocês podem trabalhar com uma estratégia de alta disponibilidade com zonas de disponibilidade que são da mesma região e disaster recovery com uma Local Zone. E para isso a gente vai ter essa Local Zone no Rio de Janeiro ainda em 2022. Esse foi One-on-One de AWS, acho que todo mundo já conhecia, mas era importante recapitular para a gente falar como é que a gente vem evoluindo. Em 2006 a gente tinha uma instância, e era isso. Em 2022 a gente tem mais de 475 tipos diferentes. Como é que a gente conseguiu isso? Em 2012 a gente desenvolveu o nosso Hypervisor. Antes a gente utilizava uma modificação do Zen, a gente desenvolveu o Nitro. E o Nitro é o motor da EC2. O Nitro é muito mais do que um hypervisor. Ele é uma placa que faz offload de processamento de rede, armazenamento e segurança para os seus chips específicos. Esses chips foram desenvolvidos por uma empresa chamada Annapurna Labs, que é parte da companhia Amazon. Algumas das instâncias novas que a gente lançou, baseado em todo esse ambiente inovador que a gente vem trabalhando. X2
IDN e EDN, né? Quando a gente tem o I, é porque é processador Intel. Quando a gente tem o D, significa que tem disco interno. São discos NVMe de altíssimo throughput. Estou falando de centenas de milhares de IOPS num disco, com gigabytes de throughput de armazenamento. Quando a gente tem a letra N, eu estou falando de uma rede especializada, que vai até 100 gigabits e com microsegundos de latência. Ou, por exemplo, as instâncias VT1. Para quem trabalha com streaming de vídeo, processamento de filmes e assim por diante, ela tem uma placa FPGA dentro dela, da Xilinx. Tá? E essa placa está totalmente integrada com o FFmpeg GStreamer. Significa o quê? Se eu quiser fazer uma codificação com o FFmpeg, eu passo um parâmetro e ele já vai utilizar essa placa. Não preciso fazer um desenvolvimento, fácil de utilizar. Ou como, por exemplo, as instâncias G5, que tem as novas placas NVIDIA de processamento gráfico. Essas placas elas são excelentes para treinamento de modelos de machine learning. Como ela tem um custo menor do que as NVIDIAs V100, se o teu treinamento de machine learning é distribuído, eu recomendo buscar essa solução, que ela vai ter um custo muito melhor do que usar máquinas mais poderosas. E se você quiser melhorar a performance e ainda reduzir o custo, a gente lançou a primeira máquina ARM capaz de ter placas GPU NVIDIA T4, que é a G5G, que tem o processador AWS Graviton 2, assim como as placas da NVIDIA. Desenvolvedores de jogos, essa é uma excelente notícia para vocês. Esse é o menor custo possível nesse mercado que a gente sabe que economia de centavos no custo pode trazer uma melhor lucratividade e, principalmente, uma melhor performance pode trazer a melhor experiência para o usuário de vocês. Não só dessas máquinas vive a nuvem da AWS. Quando a gente fala de machine learning, a gente tem um portfólio enorme de máquinas. E aqui cada uma vai ter o seu uso específico. Falando da Inf1, que é um chip que a gente desenvolveu especificamente para inferência. Ou seja, depois que você treinou o seu modelo, se você quiser fazer a hospedagem desse modelo na nuvem AWS, eu recomendo a utilização dessa máquina se vocês não estiverem utilizando o Amazon SageMaker, que é nosso ambiente de machine learning totalmente gerenciado. Por que a recomendação dessa? Departamentos da Amazon, como a Amazon Alexa, Amazon Recognition, a nossa parte de anúncios, advertisement e toda a nossa parte de robotics, utiliza esses servidores. Eles conseguem ser até 70% mais barato do que a utilização de GPU para hospedar modelos de machine learning e fazer inferência. Mas, antes de conseguir fazer inferência no modelo, a gente precisa treinar ele. E para isso a gente também desenvolveu um chip específico para treinamento, que é o TRN1. Tanto o Inf1 quanto o TRN1 vocês conseguem acessar através de um SDK. Então, um pouquinho diferente da G5G, VT1, desculpa, que está integrada com FFmpeg, aqui você precisa usar um SDK para integrar o teu modelo de machine learning e ser capaz de utilizar esses chips. Quando a gente fala da Intel, falei muito aqui de processadores desenvolvidos por nós, mas a gente também trabalha com os nossos parceiros. E quando a gente fala da Intel, a gente tem as máquinas mais rápidas Intel que existem nas nuvens públicas. A gente tem uma máquina chamada M5ZN, que tem processador de 4.5 GHz. A gente também trabalha direto com a AMD. E recentemente a gente lançou uma máquina focada em computação de alta performance, chamada HPC6A, que ela trabalha com a última geração, a terceira geração da AMD EPYC, que se chama Milan. E óbvio, todo o portfólio de processadores AWS Graviton 2, que não se restringe a simplesmente a G5G, mas também a computação generalizada, optimizada a memória, otimizada a computação. O Graviton 2 foi o nosso primeiro processador que a gente distribuiu em múltiplas máquinas EC2, que a gente tinha diversas famílias. E a gente teve um feedback muito bom de clientes como, por exemplo, o MongoDB, CassandraDB e assim por diante, utilizando esses processadores e falando, estou ganhando performance, estou reduzindo custo. Para isso, então, a gente entendeu alguns detalhes que precisavam acontecer durante o nosso desenvolvimento e agora a gente entrega uma performance muito maior para cargas, principalmente de criptografia, machine learning e ponto flutuante. Por que criptografia? Segurança acima de tudo. Tá? A máquina nova que a gente acabou de lançar com o Graviton 3 é a C7G. Ela já está disponível para uso de vocês e ela chega a entregar até 25% melhor um custo-benefício. Tá? Ela foi interessante que ela foi a primeira máquina na nuvem a usar um barramento de memória chamado DDR5, que é a última evolução do barramento de memória. Isso traz uma maior largura de banda de memória. Por que isso é importante? Porque tudo que a gente faz na máquina passa pela memória RAM da máquina. Então, se é mais rápido, a gente está fazendo uma troca de mensagens, uma troca de informação mais rápida. E agora eu vou convidar para falar aqui com a gente Marcelo Caruso e o Flávio Hesser. Eles vão contar um pouco de como eles vêm utilizando toda essa inovação que a Amazon vem trazendo para os seus clientes no ambiente da CIP SA.
Marcelo. O pessoal, boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Beleza, vamos lá. Então eu vou falar aqui 20 minutos, falar um pouco sobre a CIP, que pouca gente conhece, explicar como é que é o nosso ambiente atual de computação e como a gente está fazendo o uso de tudo isso que o Paulo falou. Vamos lá, então é isso aí. A CIP é uma empresa que existe há 20 anos, né? A gente trabalha basicamente para bancos e instituições financeiras. A gente agora em março, a gente era uma associação, em março a gente virou uma SA, né, com uma série de implicações, e a gente estabeleceu que a gente é uma tech company digital. Tá? Então a ideia é alavancar negócios com todos os dados. Aí eu vou falar um pouco sobre o que a CIP faz. A CIP é um segredo, né? O que a CIP faz e como a gente vai usar tudo isso que a gente tem de dados para alavancar uma série de negócios, né? Bom, a gente tem esses serviços que estão aí na tela. Quem aqui paga boleto? Todos os boletos do Brasil são processados na CIP. Quem aqui faz TED? Todos os TEDs do Brasil são processados na CIP, né? Portabilidade de salário. Então, enfim, a gente tem alguns serviços que os bancos usam para prestar serviços para os clientes e outros serviços que os bancos usam de retaguarda de processamento, né? Para vocês terem uma ideia do volume que a gente processa, essa é a nossa curva de transações, tá? A CIP faz 30 bilhões de transações por ano, movimentando 17 trilhões de reais, tá? A gente atende todos os bancos do Brasil. Então, se você é um banco, você contrata a CIP para prestar serviço para vocês. E são serviços de alta disponibilidade, a gente tem SLA de tempo de resposta e uma série de condições lá que a gente tem que cumprir. Então, são serviços que, ao contrário, talvez de um B2C, que a pessoa pega o celular, tenta, não consegue, daqui a pouco eu tento de novo. Isso não existe na CIP. Tem que estar funcionando sempre, o tempo todo, né? Enfim. Como é que a gente processa esse volume de transações, né? A CIP existe há 20 anos e a gente usa um stack tecnológico de 20 anos atrás, tá? Então a gente tem máquinas RISC Power e máquinas Intel, né? Virtuais, bancos de dados relacionais, DB2 SQL e Postgres, e a gente desenvolve aplicações em Java, WebSphere e JBoss, tá? Em cima desse conjunto de máquinas aqui. Então, você vê que a gente tem 6 máquinas, 3 máquinas de um lado, 3 máquinas do outro, tá? Então a gente tem redundância local e redundância remota. Por quê? Porque eu tenho que ser capaz de estar no ar o tempo todo, né? A CIP não pode parar, nunca, enfim. Como é que a gente então pega esse volume de transações que a gente tem? A gente faz milhões de transações por dia, né? Milhares de transações por segundo. E como é que a gente leva isso para a nuvem, né? A gente tem máquinas imensas processando um workload de missão crítica. E como é que a gente leva isso para a nuvem, né? Então a CIP contou com a ajuda da AWS e da rede, né? Porque é uma transformação não só tecnológica, mas também uma série de processos da empresa. Processos, pessoas, cultura, enfim. Agora não, né? Então tá. Como é que a gente começou? Então, a gente começa de um jeito que muitas outras empresas começaram, pegando o que eu tenho rodando em Intel e leva para rodar na nuvem, né? Usando as EC2 que o Paulo comentou, né? Então... Oi? Tá bom. Então a gente usava EC2, Intel e AMD, né? A gente usava os recursos de autoscaling, né? Então as máquinas ligarem conforme a demanda, né? E o que a gente ganhou com isso? Redução de prazos, né? A gente consegue usando infraestrutura como código, automação de deploy. A gente consegue entregar máquinas mais rápido, né? Conforme a necessidade dos projetos e da operação, tá? Então é um começo bem tradicional. Depois disso, assim, esse é um uso não tão eficiente da nuvem, né? Assim, a nuvem tem uma série de características, principalmente para aplicações de grande volume, que são mais eficientes do que você ficar subindo máquina Intel para rodar Linux, tá? Então a gente já deu esse passo, né? Então a gente já tem aplicações rodando em container, são aplicações com escalabilidade horizontal, né? Você pode crescer o volume de containers que você tem muito mais rápido. São tecnologias
cloud native, né? Então a ideia é tirar proveito de uma série de vantagens de usar certas tecnologias que nasceram na nuvem, né? Então, uso de esteiras de CI/CD, você diminuir o tempo de desenvolvimento, você colocar no ar um sistema, ou você colocar no ar uma nova versão do sistema mais rápido, né? Com escalabilidade. Com os volumes que a gente tem, eu preciso de escalabilidade. A gente tem dias do mês e meses do ano em que o volume aumenta muito, tá? Enfim. Tá bom. Além de EKS, a gente está rodando os containers em Fargate também. A gente também já tem código rodando em Lambda. Então, e a gente vai trazer um exemplo concreto de uma aplicação, né? Dependendo do tipo de workload, você pode ter diferentes soluções para atender, que sejam mais adequadas aqui ao que você está precisando. Então, ao invés de, como a gente fazia no data center, comprar uma máquina ou licenciar um software e viver dentro daquilo, com o que aquilo oferece, a gente tem uma amplitude de ofertas diferentes de tecnologia. Então, eu posso desenvolver um sistema mais eficiente se eu usar uma outra tecnologia. Tá? Isso, só complementando, Caruso, isso é muito interessante porque, por exemplo, às vezes determinada equipe domina determinada tecnologia, mas às vezes determinada tecnologia também é melhor para resolver determinado problema, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Fargate, a gente está falando de uma solução para containers, mas que você não se preocupa com o servidor. Então, peraí, se eu precisava de uma equipe que tem conhecimento em Linux, por exemplo, e eu, de repente, não tenho acesso àquela equipe, utilizando o Fargate, que é uma solução que funciona tanto em Kubernetes quanto em ECS, que é o orquestrador da AWS de containers, eu não preciso me preocupar com o sistema operacional. Por quê? Porque, nesse caso, o próprio container é o serviço gerenciado, né? Lambda é uma abstração ainda maior, que aí eu não tenho nenhum container. Na verdade, é só o binário da aplicação, só o código da aplicação que vai rodar. Então, para determinadas aplicações fazem mais sentido de um jeito, para determinadas de outro, mas isso conta muito com relação ao negócio também, né? Se a gente tem aplicações que eu sei, API, né? Se a gente tem APIs que a gente sabe que vão ter um consumo constante, coloca no EKS com Fargate. APIs com consumo menor, não preciso ficar com o container ligado, bota no Lambda. E a gente fez isso, né? Enfim. E Step Functions, a gente construiu, as nossas aplicações, elas têm processos internos que elas têm que fazer, né? Muitas vezes é bilateral, então um banco manda uma informação que eu tenho que processar e avisar outro banco, que tem que me responder. Então você tem workflows internos da regra de negócio que você pode usar Step Functions para resolver. Exatamente, que é a máquina de estados ali da AWS. Então, muitos processos bancários, né, eles utilizam máquinas de estado, e aí o Step Functions é a resposta da AWS para a máquina de estado utilizando serverless com Lambda, por exemplo. Então a gente consegue ter todo um fluxo de começo, meio e fim, mas utilizando aplicações serverless em cima de Lambda, por exemplo, né? E uma coisa que no modelo tradicional eu tinha que ter uma aplicação em Java rodando num application server com gigabytes de heap lá para fazer esse controle da máquina de status. Exatamente, e um ambiente que suporte o pico dos seus acessos, né? Quando na verdade o pico dos seus acessos acontece de vez em quando, né? É isso aí. E por fim a AWS Glue. Isso é um dos exemplos, né? A gente tem a SIP na nuvem, ela tem basicamente dois modelos de arquitetura, né? A gente tem uma arquitetura transacional, e aí a gente fala muito de containers, Fargate, EKS, Lambda, enfim. E a gente tem um modelo de arquitetura de dados, de analytics, tá? Então, dentro desse segundo modelo de arquitetura, a gente tem data lakes, né? Então, processamento de dados e Big Data, e aí a gente usa Glue e DynamoDB, além de outros bancos NoSQL. Né? Exatamente. Aí são exemplos, né? Então, determinadas aplicações a gente entendeu que para fazer um crawler simples, ali um ETL, não tinha necessidade de a gente ter um servidor gigante, como o exemplo que ele colocou lá, uma JVM gigante fazendo esse trabalho. Então, o Glue atende pontualmente para aquele workload específico, para aquela aplicação específica, que é a ferramenta ali de, entre tantas outras coisas, né? Virou hoje uma grande framework, mas o ETL serverless da AWS. Em alguns casos, eu não preciso de um banco de dados relacional, ou eu não preciso de um banco de dados instanciado. Então, o DynamoDB é um bom exemplo de um banco de dados NoSQL, que ele é da AWS, mas ele é serverless. Então, eu simplesmente crio uma tabela e eu consumo essa tabela colocando registros ali. Então, eu posso simplesmente
lançar e gerir, ele atualizar os JSONs, por exemplo, de uma aplicação que às vezes é extremamente simples, mas de uma aplicação que pode escalar muito. Então, escalou muito durante poucos minutos, o DynamoDB, por exemplo, é o ideal. Por quê? Porque eu vou pagar um pouco mais naquele período, mas no resto do período que eu não estou usando a aplicação, no caso do Dynamo, por exemplo, e de todas as aplicações serverless, eu vou pagar 0. Então, eu não pago nada quando eu não estou utilizando os recursos. Né? E a gente percebe essa mudança. Assim, enquanto no data center eu só tenho o banco relacional, e né, qualquer dado que eu precise guardar dentro de uma máquina do data center vai usar um banco relacional, na AWS a gente já tem DynamoDB, Redshift, DocumentDB. Então, assim, já tem uma série de bancos não relacionais que são mais adequados para guardar aquele dado. Que no data center tradicional eu meto no banco relacional porque é o que tem. Exatamente. Porque você fica dentro daquele estereótipo padrão, por quê? Porque o seu cinto de utilidades tem poucas ferramentas. Só né? tem DB2. A partir do momento que você tem um cinto de utilidades maior, você começa a ter soluções maiores. Eu gosto muito de brincar que a AWS é como, os serviços da AWS são como peças de um Lego. Né? Então eu tenho um monte de peças. Eu posso, óbvio, fazer coisas muito bacanas, mas eu posso não fazer. Aí precisa da expertise, né, da capacitação que a CIP buscou para poder montar brinquedos muito, muito legais. Mas às vezes eu preciso de um brinquedo grande, às vezes pequeno. Né? Tem uns brinquedos que são muito grandes lá. Bom, enfim. Outra coisa que o Paulo falou, o uso de processadores Graviton. A gente já pegou esses bancos de dados NoSQL e o Lambda e já levou para rodar nessa família. Então, algumas instâncias de RDS e de Aurora, o nosso Elasticsearch e o OpenSearch que a gente usa para fazer log das aplicações e observability, a gente já converteu isso para rodar em Graviton. Essa é uma mensagem bacana para passar, porque quando eu mudo de arquitetura, então se eu saio lá do Intel e vou para um ARM, eu preciso recompilar minha aplicação. Então isso é o que seria natural, recompilar a aplicação. Esse processo de recompilar a aplicação não é um processo rápido. Né? Eu acho que a gente tem que buscar ele, se fizer sentido, mas ele não é um processo rápido modernizar uma aplicação. Por outro lado, quando eu tenho serviços gerenciados, como o RDS, que é um banco de dados relacional gerenciado, ou os exemplos aqui que a CIP já está usando em cima de Graviton, eu posso o quê? Eu posso tirar o benefício de um processador que é 30%, 40% mais econômico, sem ter necessidade de recompilar. Por quê? Porque quem cuida do binário gerenciado é a própria AWS. Isso né? aconteceu, tá? A gente tem muitas instâncias de RDS com Postgres e a gente converteu ela agora no segundo quarter, converteu elas de Intel para Graviton. A gente reduziu 10% do custo de banco de dados. Determinadas aplicações ali, por ficou quê? mais barato. Porque você está usando, na verdade, Sim. o processador que é mais eficiente, né? E aí sim, de forma transparente. A aplicação, mudou o processador banco de dados. Não percebi. Continuo dando select, ele me responde o banco. É isso aí. É importante dizer, a gente estava até comentando aqui, né, Caruso, que os processadores Graviton da AWS, Graviton 2 e agora Graviton 3, eles são fabricados pela própria AWS. Né? Então, aqui é o exemplo da bolacha. Então, né, diferente talvez aí de outros dispositivos até, né? Que terceirizam a fabricação dos seus processadores, a AWS ela tem a própria fabricação dos seus processadores, que vai ficar mais barato, mais econômico do ponto de vista de energia e, naturalmente, mais sustentável também. Né? Tá, então, um exemplo, né? Então, aqui tem um desejo de uma arquitetura que a gente implementou lá na CIP, que é até uma mistura, né? Você tem alguns produtos aí, que são softwares que existem há 50 anos, com tecnologias Lambda, né? Então, enfim, a CIP, por conta desse processamento que ela tem com bancos, que muitas vezes assim, o banco só fala com software tal. Cara, você tem que ter esse software, senão você não fala com o banco. Então a gente instala esse software na AWS. Tá? Isso aí. Mas bota para rodar num Dynamo, com Data Lake, com Lambda, com API, enfim. Misturar esses dois mundos que é o desafio que a gente tem, né? E essa arquitetura é uma arquitetura bem que exemplifica isso, né? Então a gente tem componentes que são serverless, a gente tem componentes que são computação tradicional em cima de EC2, a gente tem componentes legados, como, né, a gente tem aqui alguns exemplos de conectividade com ambiente on-premise. Esse componente aqui é legado, a gente tem o data center ali, que tira dados daquela nossa plataforma e joga dentro de um data lake. Há de se dizer que quem ajudou a construir essa arquitetura, inclusive, foi o Rafael Aragão. Obrigado aí pelo... Tem que fazer a nosso nota. Cúmplice aqui, né? Enfim, e qual o momento que a CIP está agora? Né? A CIP, numa escala de maturidade de cloud, né? Você pode dizer, a gente já está mais ou menos entre a otimização e a modernização. Né? A gente entende que muitas aplicações vão ter que ser redesenvolvidas. Né? A gente já há 2 anos que
todos os novos serviços, né? A gente vamos desenvolver o serviço tal, ele já nasce na nuvem, né? E a gente tem buscado usar as tecnologias cloud native, tá? Porque ir para a nuvem desenvolvido com aquele stack de 20 anos atrás não é o jeito mais eficiente de usar a nuvem, tá? Enfim, então a gente está, de um lado, vendo as oportunidades de fazer o lift and shift, né? De ver o que eu posso tirar do data center do jeito que ele está e levar para rodar na nuvem, e qual é a melhor forma de eu desenvolver aplicações na nuvem, considerando que a gente vai ter, são sempre aplicações de alto volume, com grande necessidade de disponibilidade e tempo de resposta, quais as tecnologias que eu tenho que usar para conseguir desenvolver isso barato, né? Porque... Exato. E a CIP, o caso da CIP é muito emblemático, porque ela mostra todos esses estágios. Às vezes a gente vê situações onde o cliente fala, eu quero migrar a todo custo. E às vezes isso acontece por uma questão de negócio. A nuvem pela nuvem. Exatamente. Às vezes isso acontece por uma questão de negócio. Mas no caso da CIP, o que acontece? Determinadas aplicações a gente entendeu que tem que migrar por determinada característica de negócio, mas otimizando. Então a gente tem os exemplos aqui. Eu vou migrar em cima de banco de dados relacional, por exemplo. Mas vou usar RDS. Mas eu vou usar um RDS, eu vou utilizar um Eu não vou subir uma máquina Linux, instalar o banco e tomar conta do Linux e do banco. Exatamente. Então aí a gente fala de otimização, né? Então vamos otimizar o que já foi construído antes da gente conhecer a AWS. Mas a gente tem a questão de modernizar as aplicações. A estratégia que a CIP tomou foi uma estratégia de tudo que for ser construído novo, ele sempre é construído pensando lá em Cloud First, ou seja, em usar o melhor proveito de cada um desses serviços. Então a gente garante que, enquanto a gente convive com o legado, né, a gente está construindo o novo melhor. Né? Por muitos e muitos anos, né? Exatamente. Não é simples a gente mudar uma estrutura desse tamanho, né, de um player desse tamanho. Né? Enfim. E aí, isso que a gente falou, o uso de cloud é mais do que tecnologia, né? Envolve as pessoas, principalmente, rever processo, rever stack tecnológico. Aí você tem que treinar as pessoas, porque assim, a pessoa que toma conta de um banco relacional vai ter que tomar conta de um banco não relacional, né? O cara que toma conta de um servidor não vai ter, mas é serverless, ele não vai mais tomar conta de um servidor. Alguém tem que tomar conta, né? Também o Lambda não é mágico, né? Ele não fica lá funcionando sozinho, alguém tem que tomar conta dele. Tem que conhecer a tecnologia para poder operá-la, né? Não se opera o que não se conhece, né? Então, suporte, operação, sustentação sempre vai existir. Tá? A tecnologia vai mudar, mas assim, o observability, o alerta, o alarme, o incidente vai sempre acontecer. Você tem que levar as pessoas nesse novo... Por isso que a gente sempre diz, né? Então a gente tem aí um monte de acessórios relacionados a, óbvio, naturalmente, melhorias, mas tem todo um entretanto. Por isso que a gente diz que é uma jornada, né? Sempre que a gente... Vocês devem ter ouvido muito aqui esse termo no Summit, né? É uma jornada, não é simplesmente falar, não é algo que se compre, eu vou comprar ali. Não, é algo que se constrói em conjunto, né? E traz grandes mudanças, aí, inclusive indo até o negócio, né? O jeito de você pensar um serviço que você queira vender no mercado muda. Até o jeito de você pensar o negócio fica diferente. Exatamente. Então, quando a gente fala de política de segurança, um monte de coisa que a gente se preocupava, a gente se preocupa mais, mas sobra espaço para a gente pensar em outras coisas também, né? Então, sobra o tal do ócio criativo ali para a gente poder fazer outras coisas. É que no dia a dia, a gente nunca sempre arruma coisa para fazer. Esse eu não tenho, não. Esse criativo eu não tenho, não. Enfim, qual é o resultado de você fazer essa mudança para a nuvem? Você adotar as tecnologias de nuvem, Cloud Native, na empresa e no negócio. Então, a maior velocidade de entrega, aquilo que eu comentei. Hoje, você subir um ambiente na nuvem para começar um novo desenvolvimento é uma coisa muito rápida, muito simples de fazer, porque a gente usa infraestrutura como código, então tem muita automação, e é uma jornada, né? Você começa com algumas automações simplórias e você vai sofisticando, né? Redução de custo com escalabilidade, então você escolhe a tecnologia que é mais adequada para aquele serviço com o mínimo de ociosidade. Então você só paga o que você usa. Tá? E você pode escalar de acordo com a demanda. Isso é importante dizer, principalmente para a galera que está começando, ou talvez para uma instituição financeira que está começando. Alguém que processa 30 bilhões de transações. Exatamente. É difícil pensar isso, né? Então eu gosto muito de usar o exemplo que é como se a gente tivesse água em casa e a gente ligasse todas as torneiras, né? A nossa capacidade máxima está sendo consumida naquela hora, mas eu preciso? Não, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar nos vazamentos e deixar todas as torneiras, quantas possíveis, desligadas, mas na hora que precisar, eu tenho que ter a possibilidade até de ter um torneirão, né? Outro ponto é essa possibilidade de escalar, né? E aí um exemplo, a gente precisou escalar uma estrutura de armazenamento. Levou 6 meses para chegar o equipamento que eu precisava. Dá até preguiça, né? De pensar. Exatamente. Então, cara, eu preciso de mais 10 tera. Beleza, vai lá,
tendo dinheiro para pagar, vai lá e instancia, entendeu? Essa velocidade, assim, o fato de você saber que tudo está disponível para você quando você precisar, muda a maneira como você pensa o desenvolvimento da aplicação, do serviço, né? É um jeito diferente de pensar. E leva o time de tecnologia para o patamar do negócio, né? Isso é importante aproxima. dizer, né? Faz com que agora você não vai mais se preocupar em instalar um sistema operacional, você não vai se preocupar mais em tirar o pedido, aquele processo burocrático e tal. Não, agora isso está na mão. O que você tem que fazer? Se aproximar do negócio. A adoção de novas tecnologias assim, é só você querer usar, porque está lá, entendeu? Enquanto se numa instalação tradicional tem todo um trabalho de botar para dentro a nova tecnologia, enfim. E a parte de engajamento da equipe, né? Ficou como resultado, né? É um resultado do desafio, né? Assim, eu acho que a nuvem trouxe uma motivação grande para a equipe de ser desafiada a aprender, né? A estar em contato com novas tecnologias, com modernidade, é uma palavra horrorosa, mas enfim. Mas ao mesmo tempo. A galera se sentir importante, a turma se sentir importante. Está trabalhando com tecnologias que são modernas, exatamente, que muitas vezes as empresas não usavam no passado, porque simplesmente não era possível adquirir determinado equipamento ou licença que era muito caro. Então, o próprio pessoal, a facilidade, o turnover baixo. Eu tenho o exemplo da rede onde eu trabalho, né? Então, a galera se sente parte, e isso tem acontecido com a CIP, né? Todo mundo está sempre muito engajado e não fica com aquela pulga atrás da orelha. Putz, trabalho com aquela aplicação de faz tempo e tal. Fazendo isso há 10 anos já. Exatamente. Enfim, exatamente. Teve esse lado também, mas tem também o desafio, né? A gente também tem essa coisa de jogar o desafio para as pessoas, né? Falava, cara, ó, tem tudo esse novo que está nascendo aqui e a gente precisa de vocês embarcados nessa jornada conosco, né? Tira todo mundo da zona de conforto, inclusive a gente, né, Caruso? A gente acaba saindo da zona de conforto e agora a tecnologia está disponível ali para ser utilizada. Não há mais barreiras para dizer que eu não uso determinada tecnologia, simplesmente Exatamente. Provisionar, né? É isso aí. Bom, agora acho que é o Paulo, né? Falando do novo. Isso. Obrigado, pessoal. História super bacana. Deixa eu pegar aqui. Acho que é uma história super bacana e eu acho que conecta aqui com alguns pontos que a gente comentou, né? Eles falaram da AWS Lambda. O AWS Lambda é um serviço de função gerenciado totalmente serverless. Você pode desenvolver, seja, por exemplo, em Python, em Node.js, em Go, Ruby. E o Caruso comentou até de tecnologias antigas. A gente suporta COBOL, por exemplo, numa Lambda. COBOL é uma tecnologia que roda dentro do mainframe, né? Como é que ela está tão nova? Então, sua aplicação pode ser talvez COBOL, modernizada dessa maneira. Além disso, o AWS Lambda também suporta essas inovações tecnológicas de computação. Ela suporta processadores Intel, você pode escolher lá x8664, ou então processadores Graviton, onde você escolhe o ARM64. E de novo, você quer desenvolver em Node? Você desenvolver Node, você está desenvolvendo em Node.js. Você não está desenvolvendo em processador, mas você vai ter uma redução de custo e um ganho de performance. Quando a gente fala das instâncias, vocês viram aqui a infinidade de instâncias que a gente tem. E eles mencionaram muito bem que durante o caso de uso, certas aplicações vão precisar de um tipo de instância, né? Então uma coisa que a gente fala muito, até quando a gente fala de modernização, é escolher o tipo certo de instância. E para isso existe uma ferramenta chamada AWS Compute Optimizer. Ela é uma ferramenta gratuita que a gente entregou para os nossos clientes, que faz uma análise da computação, da memória e do uso de disco de todas as máquinas que vocês tiverem. E ela traz recomendações do que a gente chama do tamanho ideal, right sizing daquela máquina. Então talvez você esteja com uma máquina que esteja super provisionada ou subdimensionada e o AWS Compute Optimizer é capaz de mostrar isso para vocês. Os novos processadores de Graviton hoje estão em uma única instância, o C7G, mas em breve nós teremos diversos outros tipos de instâncias. E quando vocês comentaram dessas questões todas assim de desafio de comprar um equipamento, ter ele dentro do data center, demorou 6 meses para poder expandir o ambiente de armazenamento, às vezes a gente precisa desse equipamento no nosso data center. Às vezes a nossa aplicação precisa de uma latência tão baixa. E aí vamos falar aqui, por exemplo, se vocês estiverem fazendo compra e venda de ações na Bolsa de Valores, a latência é super importante. Quando a gente fala de uma transação de cartão de crédito, não sei se é de conhecimento de vocês, mas o máximo que a transação pode demorar são 150 milissegundos. Tá? Então quando a gente entra lá na maquininha, né, a gente fica achando lá, pô, aquela maquininha está demorando, etc. A maquininha pode estar demorando, mas a transação ali por trás aconteceu em 150 milissegundos. Um Pix, ele até tem uma latência um pouco maior, são 10 segundos. Um Pix pode acontecer em até 10 segundos. Mas algumas outras aplicações precisam dessa latência baixa. Para isso, a gente tem o AWS Outposts,
dependendo de onde você vai estar com o seu data center, você pode colocar esses outposts nele. Pessoas que já têm colocations em data centers como a Equinix, por exemplo. A Equinix é um parceiro muito grande da AWS, 100% homologado para colocar um outpost lá dentro. Pediu, ele chega. O que é interessante nesse caso? A AWS faz toda a gestão daquele hardware para vocês. Então, quando o Caruso mencionou aqui, para que eu vou usar um banco de dados numa EC2? Por que eu não uso um RDS, já que a Amazon vai fazer todo o gerenciamento do banco de dados para mim? Se você quiser ter no seu data center servidores e você não quiser fazer o gerenciamento dos servidores, a AWS Outpost. A AWS vai cuidar daqueles equipamentos. Quando o equipamento der um alerta de hardware, a gente automaticamente abre um ticket para vocês, avisa que um técnico nosso quer ir lá trocar aquele hardware. Quando der um problema, por exemplo, obsolência do equipamento, né? Está muito tempo lá no data center, já está ficando velho. A gente faz a troca daquele equipamento e assim por diante. Tá? Então, queria agradecer muito a vocês terem participado dessa sessão e dizer que tudo que a gente conversou aqui tem no nosso ambiente de treinamento. Diversos treinamentos são focados em tracks, né? Então, eu quero ser um arquiteto de soluções. Tem uma seleção de treinamentos que vai te levar a ser um arquiteto de soluções. Eu quero ser um cara de database ou de analytics. Tem uma quantidade de sessões ali de treinamento que vai te levar a essa track. E muitas dessas sessões são gratuitas. Então eu encorajo vocês a trabalharem nesse site, entrar lá, descobrir qual é o caminho de vocês, buscar as sessões gratuitas e conhecer um pouco mais. E quem gosta de jogo, a gente vem desenvolvendo a AWS Cloud Quest. Tá? O Cloud Quest é um jogo 3D que você pode utilizar para se desenvolver na nuvem. Então, basicamente, você tem uma cidade e nessa cidade existem problemas estruturais e esses problemas são resolvidos através de arquiteturas que vocês têm que desenvolver na nuvem. Vocês vão ver tecnologias como Machine Learning, Containers, banco de dados, Serverless, IoT e diversas outras. Muito obrigado, Caruso. Muito obrigado, Flávio. Um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? E muito obrigado a vocês por terem assistido a rede. Eu agradeço, obrigado demais aí. Obrigado pela CIP, pela oportunidade de trabalhar juntos. Peço que preencham a pesquisa de satisfação, é super importante para a gente saber o que vocês acharam dessa sessão e a gente melhorar nos próximos summits. Muito obrigado, pessoal.